estamos aqui no estúdio Fonzar Estúdio em Pradópolis. Estamos numa terceira entrevista sobre bateria. E eu tenho aqui ao meu lado, cara, um dos caras assim que, pelo pai dele que a gente conhece há tanto tempo, que é o Fábio Fonzar Júnior. É isso, né? Isso. Batera. Fábio Júnior, né? Fábio Júnior, é. Nome de artista. De artista. E nós estamos todo mundo em Fábio aqui, né? Porque eu também sou Fábio. Então, Fábio é o Cubo aqui. Cubo é o Cubo, né? E vamos nessa terceira entrevista aqui com ele aqui, que é o meu terceiro convidado. É um prazer tê-lo. Prazer receber vocês aqui. No meu canal, que eu agora tenho uma camiseta, tá, moçada? Agora comecei a produzir um pouquinho mais. E vamos desenrolar toda essa história. Ele me mandou um material e vamos tentar falar um pouquinho sobre música, bateria, tá? No seu release que você me mandou, você falou que você cresceu dentro do estúdio, nós estamos dentro do estúdio, né? Sua família e tal. E a minha pergunta é o seguinte, não é uma pergunta, é o início do bate-papo. Como você cresceu dentro do estúdio, seu pai da noite me tocou em baile e tal, ao longo desses anos você estudando, você fala que você estudou tal, e tendo essa vivência, tendo esse contato, o que mais te trouxe assim de, vamos dizer assim, de informações para você desenvolver sobre bateria dentro do estúdio? O que você teve? Cara, meu pai tem um estúdio faz muito tempo e eu cresci mesmo nesse ambiente. Então, sobre gravação, sobre afinação, sobre timbre de bateria, timbre de madeira, então sempre ouvindo falar sobre isso e não só sobre o estudo da técnica da bateria em si, mas sobre essas coisas também, sobre como timbrar o instrumento. Eu fui crescendo nesse ambiente e aprendendo sobre isso. Aí, quando chegou na hora de gravar mesmo de verdade, falou, agora tá valendo, vai lá, grava. Eu sabia afinar minha bateria, sabia como tinha que soar uma bateria para gravar um estilo tal, como deveria soar a bateria para gravar um estilo um sertanejo, como deve... Porque você menciona, você passou por vários estilos. Sim. Sertanejo, pop, rock, metal. Eu já gravei de tudo aqui. Eu sou um cara mais do rock, mais do metal. Mas se aparecer um reggae, um sertanejo para gravar, eu gravo. E aí você tem que saber que cada estilo musical tem um timbre diferente. Então essa vivência no estúdio, propriamente no estúdio, me deu essa legal. Porque o que você fala aqui, você cresceu aqui dentro, né? Desse ambiente, né? Sim, e convivendo nos ensaios, e muito contato também, né? Porque meu pai sempre teve banda, sempre recebeu o pessoal para gravar no estúdio. Então sempre tive contato com muito músico, as bandas que vêm gravar aqui, troco uma ideia, converso com várias bateras, ajudo os caras a montar aqui a bateria, então a gente vai trocando uma figurinha. E o que te dá mais prazer aqui dentro? Mixar, produzir, montar, tocar nessa hora? Cara, nessa hora que você está aí falando sobre... Por incrível que pareça, eu gosto muito de afinar. Afinar? Pô, legal. Tem gente que acha chato pra caramba, eu adoro. Pô, mas isso é uma vivência bacana que você tem. Eu gosto de sentar com o tambor aqui, experimentar a afinação e tal. E aí eu toco aqui pra gente passar o som lá, eu vou lá e escuto e falo, pô, que legal. Legal, hein? Eu gosto dessa parte então mais técnica de afinação. Da parte da afinação. Bacana. E você de timbre, de tirar som da bateria. E vários modelos você já teve contato? Ou é sempre a mesma que você tem aqui? Como que é isso? Então, eu tenho sempre... Esse modelo aqui eu tenho faz bastante tempo. Eu tive mais contato com outros modelos na estrada, né? Sim. Você vai tocar, é a bateria que tem lá, disponível. Mas na verdade eu aprendi a tocar meu pai tinha uma banda de baile e comprou uma bateria. Não sei se pode falar a marca? Pode, não tem problema nenhum aqui, não. Quem sabe? Quem patrocina essa... Quem sabe? Então, meu pai tinha banda de baile, ele comprou uma Tama Rockstar, famosa, clássica. Classicona. E eu e meu irmão, nós crescemos aprendendo a tocar nessa bateria. E aí quando a gente chegou num nível legal, ele falou, bom, agora eu vou dar uma bateria pra vocês. Aí ele foi lá e comprou uma Tama também, só que Superstar, que acho que entrou no lugar da Rockstar. E aí a gente toca nesse modelo aí, tem uma Superstar também, eu tenho uma Superstar. A gente trabalha com ela aqui no estúdio, em shows, a não ser quando a gente vai tocar e aí toca com o modelo que tem lá. Legal. Então a dedicação sua mais você gosta dessa praia, essa parte técnica? Eu sinto tanto prazer de estar no estúdio quanto estar no palco. O prazer é o mesmo. Mesmo que aqui não tem público,
cara, eu sinto o prazer de sentar aqui, gravar, me ouvir depois, ouvir o som da bateria que eu tirei. Então, que esse é o lance, galera. Você tem que ter tesão, você tem que ter o espírito. Lógico que alguns levam como profissão, e é uma profissão, como a gente vê na internet, todo mundo debatendo, se gladiando, falando que não é música, que não é isso, mas é uma profissão, né, cara? Claro. É uma profissão, né, cara? Mas enfim, legal. Horários meio diferentes da maioria, mas é uma profissão. Mas é o mesmo cara que trabalha no metrô à noite em São Paulo. Sim. Pronto, ué, qual o problema? Não tem problema nenhum, né? Exatamente. Legal. E aí também, deixa eu te continuando aqui, você citou vamos dizer assim, dois artistas, duas bandas que você trabalhou, que você deu um ênfase maior, que foi a Zé Amais e a Coach. Sim. E você fala sobre dois trabalhos, vamos dizer assim, são EPs e com a Coach foi um disco. Um álbum, né? Isso. Nesses trabalhos você compôs, você só tocou, produziu. Qual que foi a real participação nesses dois artistas que você teve? Tá. Eu citei esses dois trabalhos principalmente porque são os dois trabalhos em que eu participei de coisas autorais. E eu gosto muito dessa parte autoral. Eu toquei em várias outras bandas, mas a maioria é cover. Mas eu dou ênfase nesses dois porque ali tá o Fábio Fonzaro Júnior está ali. Porque eu ajudei a compor, ajudei na formatação das músicas. Mas mais, algumas coisas eles já tinham prontas, né, quando eu entrei na banda. Inclusive eles estavam gravando aqui, né? Eu falei que eu tenho contato com os músicos que vêm aqui e tal. Eles estavam gravando aqui, o batera saiu, meu pai me falou, tem uma banda gravando aqui, o batera vai sair, você não quer? E fez assim meio de campo. Essa conjunção fez essa... E aí eles tinham algumas coisas prontas e algumas coisas eu ajudei a compor. Na parte, eles já tinham melodia, letra e tal, e eu compus a parte da batera e ajudei a formatar, aqui vai ser um refrão, aqui vai ser e se a gente for pro verso agora, depois a gente vai... Na formatação do esqueleto da música. Por que eu perguntei dei esse ênfase? Porque muitos baterias é assim, ele está em estúdio, ele recebe a música pronta, eu só vou colocar a bateria. Sim. Ou eu tenho que fazer o arranjo. A maioria dos casos aqui, quando eu faço serviço pro estúdio, a maioria das coisas já vem meio que prontas. Eu não tenho muito espaço para colocar Lógico, quando eu estou tocando é minha identidade, eu coloco as minhas viradas, minha pegada e tudo mais. Mas as músicas já estão meio que formatadas e meu pai que produz, então ele meio que vai conduzindo, ele tem uma noção de como a música vai ficar lá no final. Então ele vai meio que me guiando, aqui você não põe tanta virada, aqui você tem liberdade para criar mais. E aí você tocou num assunto, num ponto aí que é legalzinho, que na verdade é um produtor, né, cara? Sim. A gente tem que ter um contato com um cara desse que tem essa noção ali fora, né? Muita gente acha que não, eu vou lá e gravo do meu jeito. Já passamos por várias situações que foram mais ou menos assim. Não é assim. É porque, assim, infelizmente o mercado tem um padrão. E quando você vai gravar, dependendo do estilo musical, você tem que seguir um padrão. É o que a gente fala. Você não tem... Quando é uma coisa autoral, sua banda, aí você tem liberdade para criar. E você pode até querer que um produtor te guia. Muitas bandas fazem isso, contratam um cara para falar, isso aqui tá legal, isso aqui não tá, né? Mas, assim, na maioria das vezes, na questão de música de mercado, você tem que ter um produtor para guiar. Você não tem tanta liberdade. Não fugindo ainda e pegando esse gancho, os dois EPs do Zé Amais é O Travesseiro e Meio-Dia. Isso. Meio-Dia tem um vídeo tem uma live aqui dentro. Foi feita é uma live. Quando a gente foi gravando, a gente foi captando algumas imagens e tal. Então, tipo um make. O clipe ficou meio que um make, off e o clipe. E é uma música bacana. É um trabalho bacana, não é? Eu sinto muito orgulho, cara, das coisas que a gente fez com as Amais. E aí, gosto bastante. E aí que vem um ponto que eu sempre, o pessoal conversa e a gente também, falando na banda, na Pesadelo lá, e assim, por que você acha que chega num certo ponto, determinado ponto, não tem um prosseguimento desse trabalho? Por que você acha, por que para ou acaba? Se é tão legal. Então, porque todo mundo quer perguntar pra gente, separando, não é, a gente tem uma... Sim. Por quê? É o seguinte, a música, infelizmente, não dá a remuneração que a gente gostaria.
E todo mundo tem uma atividade paralela. E você conciliar a atividade paralela de várias pessoas, o horário de várias pessoas, os interesses, os compromissos de várias pessoas é muito difícil, cara. Por mais que tá rolando a música, tá legal, cara, às vezes para marcar um ensaio é complicado, às vezes um show que vai ser legal para um, mas o outro não pode, mas, entendeu? É muito difícil conciliar. E na época, a gente tava tudo na faixa dos 20 e poucos anos ali, tinha gente fazendo faculdade, entendeu? Então... E é difícil retornar, né? A volta é difícil, né? É, a volta é difícil. Não é? É difícil, cara. E falando de coach, do Perfect Circle, que foi o que você participou com o André, que é você, seu pai e o André, sim, que fizeram esse álbum, que é um álbum legal, bacana, grande e tal. Você acha que a troca, às vezes, não fugindo da mesma pergunta, da mesma ideia da Zé Mais, você acha que a troca, às vezes, muitas vezes, de integrantes em determinadas épocas da banda, isso influencia também no prosseguimento de a banda lançar sempre trabalho novo, sempre tentar alguma coisa nova? Eu acho que influencia, cara. Totalmente, pra caramba. Acho que quando entra um cara novo, dá outros... Parece que troca o sangue, né? Renova. Mas isso pro trabalho, e pro trabalho em si? Porque assim, tocar ao vivo, beleza. Na questão de lançar trabalho novo? Lançar trabalho novo, produzir, criar. Eu acho que sim, porque assim, ó, você tem um elemento novo na banda. E aí você criou um disco com os integrantes antigos. E você tem curiosidade de saber como que vai ser se eu fizer um disco agora com essa outra banda. Eu acho que por gerar essa curiosidade é que o pessoal acaba, ó, vamos fazer um disco, vai, pra gente ver como é que é. E você voltou. Seu pai também voltou pro André, com a Coach, né? Vocês voltaram aí. Eu toquei, a gente gravou o Perfect Circle, eu fiquei acho que quase 2 anos. 2 anos, acho que, na banda. Saí, isso foi em 2015, voltei agora no começo de 2018 e saí de novo agora, no final de 2018. Mas cara, muito legal. Mas você continua fazendo uns shows ainda? Sim. Fazendo uns shows com o André aí. Porque a gente percebe, né, que esse tipo de trabalho é o que acontece muito com a gente também. Você ter um prosseguimento desse trabalho é muito difícil, cara. Você tem as ideias, mas você não consegue fazer com que os integrantes às vezes se envolvam muito. É o que você falou, mas é o tempo, o interesse de cada um, né? Sim. E aí você vê que parece que a banda fica lá e fica patinando e todo mundo pergunta, e aí, como tá? Acabou, não acabou? Tem um interesse, mas ao mesmo tempo não tem. Isso que a gente fica boiando nesse vago espaço de tempo. Então, como eu falei, é difícil conciliar os interesses de todo mundo, entendeu? Por isso que tem tanta troca em banda, assim. Você tem vontade de fazer uma faculdade de música? Não, nenhuma. Nenhuma? Não tenho vontade de fazer faculdade de nada. Verdade? Verdade. Caraca. Não tenho vontade de fazer faculdade de nada. Mas você tem cursos de batera, ou você paga alguma coisa, ou você tem carteira, alguma coisa? Eu estudei batera com um batera de Ribeirão, chama Duda Lazzarini. Sim, o Duda. E eu estudei com ele, mas foi assim, mais para coisas específicas. Foi para aprender a tocar. Já tocava, mas eu queria aperfeiçoar algumas coisas de técnica. Ele é muito ligado em cima de samba, jazz. Tem uma linguagem, ritmos, para você acrescentar na tua linguagem. Legal. Eu estudei com ele um tempo, mas não tem nenhum diploma, carteira, nada. Não tem vontade. Também não tenho vontade de ter, cara. Porque eu sempre perguntei para os outros também, bateras, alguns falaram que tinham vontade, outros falaram que não tem tempo. Porque assim, a gente, né, como vem muito essa onda na internet, nas redes sociais de falar que o cara não tem profissão, que é a hora que às vezes o cara fala, não, eu sou formado, eu tenho, né, então é a hora que você dá um contra-cheque para quem está perguntando, né? Por isso que eu fiz essa pergunta, se tinha vontade de fazer isso. Eu não tenho porque, assim, na verdade eu queria ser músico em tempo integral, essa que é a minha vontade. E assim, quem faz faculdade de música, na verdade, é para dar aula, mas na questão de lecionar. Mas você acha que não acrescenta Eu acho que acrescenta. Na sua composição, essas coisas? Acrescenta porque você tem aula de várias coisas, não só de bateria. É legal o músico ter noção de outros instrumentos e até na hora de compor, a gente estava falando aqui agora um pouco de compor, pô, muito legal você saber
sobre harmonia, fora só a parte da bateria, né? Só a parte prática. E a faculdade te dá essa bagagem. Né? Essa gama de informação. Essa gama de informação. Eu vou fazer, né? Você vai fazer, você tem vontade de fazer? Tenho. Antes de eu fazer arquitetura, minha ideia era fazer uma faculdade ali na Unicamp. E pra mim fazer regência, cara. Eu queria aí. Cara, a área de regência. Então, aí você tem que ter a faculdade, entendeu? Entendeu? Por isso que eu perguntei. Agora, para um cara que quer ser músico, ter uma banda e tocar e viajar e não sei o que, como a gente está acostumado, para quem quer chegar a ser um Metallica da vida, você não precisa de um diploma. O diploma, na verdade, não importa se o cara tem ou não tem. Não, legal. Mas dependendo do que o cara for fazer, ele tem que ter um diploma. Não, legal. Não é um... A minha pergunta não é só o cara ter o diploma, é se isso vai agregar para ele como músico, entendeu? Eu acho que com certeza. Entendeu? A faculdade de música, o cara assim... Como eu falei, na minha parte de regência, eu pra mim adoro. O cara para ser um músico profissional, não precisa ter um diploma, é isso que eu quis dizer. Mas que acrescenta pra caramba. Ah, legal. Não, bacana. Agora, saindo um pouco da sua vida pessoal, que a gente só falou agora rapidinho da parte sua pessoal, eu sempre pergunto pros bateras, eu tenho 3 tópicozinhos lá, são 3 cutucadinhas, lógico, não vamos deixar, tem uma cutucadinha. Tem uma provocação. Uma provocação. Eu escolho sempre 3 temas, 3 palavras que eu acho que fazem parte da vida de um músico, de um batera, com guitarra, baixista, independente do que o cara toque, que é sobre música, bateria e vivência. Tá? Música, a gente sabe que é o seguinte, eu vou até ler um pouco assim, combinação harmoniosa de expressões e de sons, a arte de se exprimir por meio de sons, seguindo regras variáveis, parari, parará, parará. Cada civilização tem sua, a gente sabe que cada povo tem sua língua, cada civilização tem seus sons, tem sua música, tá? E a música vai desde composições fortemente organizadas, que é? Você tem uma tribo, né? Muita gente acha que é besteira, mas não é. Pra você entender um pouco de música e saber o que você está falando, você tem que saber um pouquinho dessa história, que é a música, com né? certeza. Que é a música, né? E ligada à batera, que são tambores, né? Você não pode fazer uma coisa sem saber o que você está fazendo. Né? E aí tem uma coisa que eu sempre leio na internet, que para músicos ou indivíduos de muitas culturas, a música está extremamente ligada à sua vida. Você acha que, por exemplo, um cara, sempre um europeu relacionado à música, ele tem mais informações por ele morar em uma civilização bem mais antiga que, por exemplo, nós da América Latina, da América do Sul? Você acha que esse cara, por exemplo, vamos lá, nunca vai existir mais um Neil Peart? Por quê? Porque ele mora... Entendeu? Ele vem de uma civilização muito mais... Sim. Porque assim, eu escuto muitos, não, mas os músicos brasileiros, os bateras, pô, eles têm os ritmos que são fodidos, todo mundo adora. Legal, ponto. Sim. Mas, para fazer o que o cara faz há 30, 40 anos, 50 anos, tem aquelas ideias que a gente gosta de fazer aqui, você acha que isso está ligado a esse é um cara que vive num lugar que tem mais cultura que a gente? Cara, eu acho que faz um pouco de sentido o que você falou, mas isso acontecia mais antigamente. Eu acho que o pessoal tinha mais informação mesmo, o pessoal da Europa ali, justamente pelo que você falou, isso é uma civilização mais antiga, e tem uma cultura mais antiga. Não sei como que é o ensino lá na escola, se envolvia música ou não. A gente sabe que aqui não tem, no ensino público não tem aula de música, são poucos os colégios que tem. Eu mesmo, onde eu estudei, não tinha. Eu também nunca tive. Nunca teve? Não, nem lá atrás. Nem falava-se música. Então aí já começa por aí, entendeu? Mas eu acho que hoje em dia, com a internet, essa informação está um pouco mais democratizada, vamos dizer assim. Você acha que está todo mundo nivelado? Eu acho que todo mundo tem a mesma chance. Algumas coisas são diferentes, por exemplo, o pessoal da Europa e dos Estados Unidos, por ser uma economia mais, uma economia mais estável, mais forte, o cara pode arriscar um pouco mais, o cara pode... Lá tem escolas de música muito fodidas, como a Berklee, por exemplo,
Se o cara tá numa escola dessa, o pai dele não fica encrespando, pô, você vai fazer isso aí, você não vira nada. Aqui você vai fazer uma faculdade de música, às vezes o pai e a mãe é mais antigo. Até porque o próprio governo incentiva muito isso, né? Sim. A gente lê muito que incentiva muito isso. Né? E facilidade para comprar instrumento bom. Lá, assim, eles têm vantagem sim, mas na questão de informação, eu acho que a gente já está, com a internet a gente conseguiu democratizar. E uma coisa que é importantíssima é, quem fala inglês tem o privilégio de ter muito mais informação, tem muito mais coisa em inglês. A gente percebe que o cara falando uma ou duas, ou até 3 línguas, que já é bem bacana, a abertura é bem maior. Cara. Sim. O que quer dizer? É a comunicação de sons, você consegue dizer. Mas assim, só do cara não ter que esperar traduzir um livro que sai, ou poder assistir um vídeo de um batera americano fudido, desses antigão, Jojo Mayer, Steve Gadd, Dave Weckl, Vinny Colaiuta, só de você poder assistir o vídeo desses caras, entender o que ele está falando, sem precisar de alguém traduzir ou de legenda, de nada, putz, você já é um privilegiado. Você já está no lucro. Já está no lucro, né? Exatamente. Tá no e aí, puxando esse gancho, eu sei, nós vamos continuar falando, e você acha que a gente aprende muito tarde música e bateria? Porque assim, todos que eu entrevisto, todos que eu converso, o pessoal que eu converso, fala assim, eu comecei com 13, 14, 15 anos. E a gente sabe que lá eles começam cedo, né? Sim. Então, eu acho que assim, demora um pouco, o cara que não... Por exemplo, quando eu nasci, meu pai já era músico. Já tinha banda, já ensaiava, já tocava. E eu tava nos ensaios pequenininho, aí alguém saía da bateria, eu corria lá e fazia um batuque no intervalo e saía. Então, eu tive esse despertar para querer ser músico muito cedo. Mas tem gente que demora um pouco mais. O cara já tá ali com seus 12, 13 anos, aí ele vai na igreja, aí tem a banda da igreja, aí ele vê a banda da igreja tocando e fala, puta merda, eu quero tocar isso aí. Às vezes o despertar para aquilo que o cara quer é um pouco mais tarde, entendeu? Aí ele começa um pouco mais tarde. A bateria, você sabe que é um instrumento de tambores, sim, conjunto de pratos, outros acessórios que compõem esse instrumento, né? E aí também tem um dadozinho muito bacana, cara, que em 1900, cara, olha só, 1900, as orquestras tinham 2 a 3 percussionistas, que não eram bateras, eram percussionistas, porque não tinham bateristas. Sim. Porque não tinha baterista, porque não tinha batera. A bateria, como a gente organiza hoje, vamos dizer assim, é uma coisa mais recente. Sim, né? Todo mundo acha que bateria vem lá, não tinha, não era isso. Mas se você olhar a orquestra até hoje, é assim, né? É assim. Um faz o prato, o outro está tocando uma coisa. Aí, na verdade, uma coisa assim que eu acho legal que são os pedais, né, cara? O primeiro pedal inventado foi em 1910, cara. Tá falando que é bacana, pelo William lá. E aí eu te falo, a bateria é um instrumento próprio seu? É só ela que você curte ou você sabe tocar um outro instrumento? Eu já tentei me aventurar ser guitarrista. Já tentei arranhar. Eu quero ser guitarrista, que eu também gosto de guitarra. Cara. É porque assim, você escuta uma guitarra fazendo um riff, é uma música, né? Agora uma bateria tocando sozinha é legal. Antes de qualquer coisa, eu gosto de sentir solo de bateria, mas cara, uma guitarra tocando sozinha, um riff, uma coisa... Até porque um solo, todo mundo, quando você fala assim um pouco de música instrumental e solo, todo mundo torce um pouco, né? Só fica nisso, só. Não, a gente não entende muito, né? Não, e é chato, né? Pra quem não é baterista, é chato ver um som. É só barulho... Fica 2 horas escutando isso. Coisa aleatória. Nem eu consigo. Mas aí você escuta um riff de guitarra, é o que arrepia, né? Por isso que você fala, putz, eu quero fazer isso aí também. O lance, se você não fosse bateria, você seria guitarrista. Com certeza. Legal, se tivesse que escolher, você não vai tocar mais bateria, que instrumento você escolheria? Seria, eu arranho eu toco umas musiquinhas no violão. E você compõe alguma coisa no violão? Já fiz, já compus. E aí você consegue transmitir essa ideia para a bateria depois? Consigo. Porque já é uma coisa assim, eu já meio que componho... Como na verdade a bateria é meu instrumento principal. Porque, na verdade a gente vai pensando antes. Sim. Já compõe antes. Você vai pensando assim, se eu fizer assim na guitarra, eu posso acompanhar assim na bateria. Na hora que você está compondo, você já está pensando... Você está pensando antes já. Você faz o arranjo até antes, na verdade. É uma coisa natural, a gente já começa a pensar na bateria também. Porque é o instrumento que a gente toca. E ela não é difícil, né? Todo mundo acha que é uma bateria, nossa. Não é difícil. Como todo instrumento, você tem que ter paciência e todo dia tocar. Qualquer coisa que você for fazer que exija coordenação,
é um pouco, não é que é difícil, é que é trabalhoso. Prático. Tem que ter prática, exatamente. E praticar é chato. Chato. Por isso que o pessoal fala que é difícil. Não é que é difícil, é que é chato praticar. Entendeu? Dia, né? Eu acho que ele faz uma vez por semana não dá certo. Não, não dá. Tem que trabalhar. Não, legal. Não é uma coisa que ninguém senta na bateria e sai tocando. Ninguém senta e faz ninguém? Nunca. Não acontece. Bom, galera, e para finalizar essa nossa entrevista aqui, o nosso terceiro convidado, cara, tem mais um teminha que eu assim deixo ele bem no finalzinho. Eu sempre quero saber do cara, assim, sempre do batera, principalmente. Vivência, essa palavra vivência, porque assim, é muito ampla. Se você pegar o significado de vivência e tal, e colocar na nossa vida, eu acho super difícil, eu acho isso aí uma coisa e trabalhosa. Sim. E bem trabalhosa. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, ela pode ser das mais variadas a vivência, tá? Porque, por exemplo, se você tem uma outra profissão, eu tenho uma outra tal, então a gente vive esse contexto e depois tenta, à noite ou à tarde, então matéria e tocar, né? Sim. E aí eu queria te perguntar isso daí, de tudo isso que você disse, que você toca, desses anos, você vive bateria? Você vive a bateria? Tirando ela desse lance de, cara, eu faço show. Não é isso. Você lê, você corre atrás, você vive ela 24 horas. Cara, não 24 horas. Eu tenho que dormir. Tem gente que 24 horas. Mas, cara, bateria tá na minha vida, assim, de uma forma, eu vou comer, pego o garfo e faço batucando. E minha esposa, para com isso, você já tá irritando já. Você traz ela pro seu dia a dia normal mesmo. Aí se eu vou sentar, agora eu vou dar uma relaxada, vou sentar e assistir um vídeo no celular, vídeo de bateria. Entendeu? Ou vou escutar uma música para dar uma relaxada, que também já tô nessa parte. E aí eu vou fazer um vídeo pro YouTube, bateria. Eu vou escrever, eu gosto de escrever também. Artigos e tal. Aí eu vou escrever, falar sobre o quê? Bateria. Então tudo que está na minha vida tem envolvimento com a bateria. Tudo, a todo momento. Ela é uma vivência sua. Tudo que eu vou fazer tem bateria envolvida. E você pretende levar isso até o fim? Até o último dia mesmo, para valer? Até quando você puder? É uma coisa que a gente leva pro caixão, né? É uma coisa que a gente leva, não tem como. Mesmo que você trabalhe em outra profissão, você vai tirar uma horinha para você tocar, e nem que seja para tocar no seu quartinho. Você tem aquele tesão de tocar, não importa se você está tocando pra galera, se está tocando no seu quartinho. E seus... É uma coisa que você vai levar para a vida inteira. Você tem filhos? Tem, dois. Eles... Um casal. Você vai encaminhados? Antes da entrevista eles estavam aqui, batucando aqui. Os dois. Eu vou começar a dar uma aulinha para eles. Então você vai continuar essa... Assim, não sei se eles vão ser músicos, né, no futuro. Mas eu acho bacana saber tocar. Mas você gostaria? Gostaria. Não. E eu acho bacana também saber tocar um instrumento, pro desenvolvimento deles. Ainda mais a bateria, que é uma coisa que envolve coordenação, eu acho excelente. Não, legal. No mesmo nível de praticar um esporte. Esporte é o que eu falo, o cara tem um gosto disso, gosto daquilo, a música bateria é a mesma coisa. Sim. Às vezes os gostos são mais caros, outros menores, mais baratos, enfim. Não é? Mas minha bateria foi cara, mas ela já se pagou. Já se pagou, é. Tem gente que tem um hobby de comprar coisa que... Não, a minha bateria dá retorno. E é o custo-benefício, né? Sim. Tem que ter um pouco, né? Sim, claro. Tem muita gente que fala, não, mas tem que ter... É o que eu falo, se você vive um pouco disso, você tem que também ter o prazer do retorno, né? Claro. Você tem que ter o prazer disso, né? Você, às vezes você fala, vou gastar um pouco mais para comprar um instrumento um pouquinho melhor, mas isso pode te render um trabalho mais bacana em estúdio, por exemplo. Sim. Às vezes se você tiver uma bateria que não é legal, o cara não vai te chamar para gravar, porque no estúdio você tem que ter um som X. Então às vezes compensa você investir um pouquinho mais no instrumento, porque você vai ter o retorno lá na frente. Ele se paga. Ele se paga. Aí eu falo, eu falo assim, tem o tesão, tem o lance. Você não precisa ter o mais caro. Tem um lance, tem um tesão, e você também precisa mostrar, também, eu acho, não é mostrar, mas você tem que, as pessoas têm que ver também que tem esse retorno. Porque senão volta naquele ciclo vicioso. Que você não faz nada, você fica isso aí, carregando esse negócio. E você se importar com o instrumento que você toca, também é uma demonstração de profissionalismo. Você ter tua estante bonitinha, montadinha, com feltro,
bonitinho, tudo muito... Agora, se você chegar num lugar para tocar ou para gravar com tudo caindo aos pedaços, o cara fala, pô, cara... É legal, porque sempre tem alguém sempre olhando. É o que ajuda a denegrir a imagem do esse cara, não tá nem aí porque ele tá fazendo. Não, tá se importando. E a gente vê que o pessoal deixa jogado, não é jogado, mas deixa encostado, né? Da mesma forma que você não vai chegar num cara para fazer um serviço, o cara tá com as ferramentas tudo improvisadas, você vai falar, opa, não vou dar o serviço para esse cara. Não. Bom, legal. Galera, obrigado, Fabiano. Obrigado pelo seu tempo disposto aqui numa segunda-feira, cara. De manhã acordou, o Jimmy acordou, fez a gente... O músico e batera não acorda 8 horas da manhã, 7 horas, viu, doutor? Segunda-feira, não, o músico toca de final de semana, pô. Segunda-feira Segunda-feira é meu domingo. Não é assim, né? Bom, enfim. Mas, ó, valeu, obrigado por você ter participado. Eu que agradeço. Foi um prazer te ter esse bate-papo aqui. O prazer foi meu, papo bacana, de batera pra batera, músico pra músico. Tamo velho, eu tô velho, pô. Tamo em casa. E se você quiser deixar um recado pra galera, pra banda, o que você quiser falar aí, tá aberto aí pra você mandar um seu recado aí. Pra 2019, né, cara? Estamos no final do ano já, né? Galera, seguinte, se você tem um sonho de tocar um instrumento, corre atrás, cara. Corre atrás. Tudo é feito com muito esforço, muito trabalho. Se você colocar trabalho, se você colocar... se você não tem dinheiro para investir seu tempo, vai dar certo, cara. Não é uma questão de... É difícil, mas é difícil para qualquer profissão. Mas tudo na vida. Você fazer 5, 6 anos de faculdade de medicina também é difícil pra caramba, né? E não para. Não para. Entendeu? Então, tudo é difícil, cara. Se você tem intenção, se você tem um sonho, corre atrás e vambora. E me acompanha nas redes sociais. Passa os endereços, pode passar. Me acompanha nas redes sociais aí, Fábio Fonzari Júnior, tanto no Facebook quanto no Instagram e Twitter. E no YouTube também, que eu tenho um canal também. Que eu estou acompanhando, a gente está sempre seguindo um pouquinho. Posto de tudo lá, faço review de produtos. Pô, desculpa, faltou, cara, faltou um negócio aqui rapidinho. Você achou a baqueta perfeita? Não achei. Não achei a baqueta perfeita. Você achou a baqueta perfeita? Não achei. Por enquanto, eu tô na 5B, mas eu ainda não achei. 5B, a minha favorita. Você já achou a tua? A minha faz tempo. A minha é 5B. Cara, eu ainda não... Você não achou? Não. É tanta diferença de ponta, de pescoço, de madeira, e ponta de nylon, ponta de madeira, um comprimento até mais curto, até mais grosso. Cara, eu já não achei. Então, a minha eu já achei. Continua assistindo lá no YouTube que eu vou testar mais um monte de par ainda. Não, beleza. Obrigado, velho. Falou, Abraço, valeu, obrigado. Obrigado.